Oi, pessoal. Será que eu tô ao vivo já? Sim. Oi, pessoal. Meu nome é Betina. Eu trabalho na Fundação do Livro e Leitura. Vou aqui fixar os comentários, que hoje a gente tem uma conversa super legal com o Zac Magiese, um poeta que se consagrou aí no mundo do Instagram, enfim, nas plataformas digitais. E deixa eu fixar aqui o comentário. Minha primeira live. Fixar comentário ok. E hoje a gente, dentro, do projeto Quarentena Cultural, a gente vai receber o poeta Zac Magiese para a gente saber sobre o consumo rápido que a gente tem da literatura hoje em dia, porque de repente a gente abre o Instagram e se depara com uma bela poesia que nos toca de alguma forma. Então, essa atividade ela compõe o projeto Quarentena Cultural, que é realizado pela Fundação do Livro e Leitura, em parceria com o Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Tô vendo o pessoal aqui chegando. Deixa eu ver se Zac já tá aqui. Muita gente. Nossa, que legal. E a ideia do Quarentena Cultural era exatamente isso, porque a gente realiza muitas atividades na Fundação, enfim, temos um calendário mensal e de repente a gente teve que se desdobrar nessas atividades online e a gente que acaba que atinge mais pessoas do que a gente espera. Muito legal. Vamos esperar aqui a conexão. Vamos ver. Será que conectando? Aê, que legal. E aí, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite, maior prazer te receber Prazer aqui é meu. na plataforma digital da Fundação, que eu acho que você conhece bem o Instagram, enfim, já deve estar familiarizado com isso, são anos postando e encantando todo mundo, eu acho que é o maior prazer te receber, muito obrigada. Nosso primeiro poeta nessa sessão de Insta Poetas, que é o Rápido Consumo Literário, que a gente fica encantado a cada vez que a gente abre o nosso feed. Muito Obrigado, obrigada, Zac. agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Espero que seja uma ótima conversa aí para nesse meio de noite, né, digamos assim. Verdade. Eu já andei vendo da sua vida que você adora trocar o dia pela noite, que é a madrugada. Você gosta da madrugada, né? Tem muita inspiração. Então sua noite só tá começando. Tá só começando. Verdade. Muito bom. E a gente falando assim nessa quarentena, enfim, que é um período que a gente fica isolado obrigatoriamente, né? Isso está sendo bom para você? Você tem produzido mais? Porque geralmente a gente, na nossa correria, a gente é muito seletivo para tudo que a gente produz Uhum. e tudo que a gente consome. E agora a gente está tendo um tempinho a mais. Isso está sendo positivo para você? Tem lido mais, escrevido mais? Como tá? Então, assim, basicamente no que se refere à minha produção, tanto produção, porque eu considero a leitura parte da minha produção também, né? Ler também é parte do meu ofício. Não mudou tanto, assim, eu sempre fui muito caseiro e sempre fui muito desses horários mesmo, então minha rotina não mudou. O que mudou mais é a outra parte da rotina, onde dos afazeres mesmo, sabe, assim, tipo, às vezes ir no, tomar um café, às vezes ir numa livraria, ou, sei lá, cortar o cabelo, digamos assim, né? Inclusive eu fiz isso aqui, tá horrível, mas enfim. E fazer essas outras coisas, assim, que isso também é um universo importante de onde eu tiro inspiração para escrever. Então, eu acho que mudou também em relação à minha produção são a temática em si, né? Que tá mais enclausurada, né? Digamos assim. Antes eu acho que você escrevia e se inspirava no que via externo, agora você está tendo que olhar para si, enfim, tudo que a gente está vivendo nessa Sim, parte sim. em casa. Sim, sim, olhar e olhar tanto para mim e olhar tanto para casa também, assim, né? Impressionante como a gente vai descobrindo os defeitos, as rachadurinhas que começam a aparecer, coisa que você passa batida, assim, né? Então isso tudo acaba virando objeto de tentar tirar alguma coisa e tal. E também a coisa da rede social em si, né? Porque a gente tem ficado mais tempo, né? Nas redes. Eu acredito que se fizerem algum levantamento vai dar isso, assim. Então também o contato com as pessoas na rede, também tudo isso acaba reverberando.
Isso aí. Eu queria te perguntar, Zá, que eu sei que você é um apaixonado pelo Manuel de Barros e ele Sou. tem uma essência muito familiar, que escreve no quintal, ele escreve de uma forma simples o que a gente sente, enfim, o que ele também sentia. Você acha que essa essência de Manuel de Barros a gente consegue consumir nessa literatura rápida que a gente passa todos os dias, enfim, consome de forma nesse mundo que a gente vive contra o tempo, né? Correndo contra o tempo. Então, eu acho interessante também essa coisa da poesia na internet, porque também ela acabou assumindo um caráter de gênero definitivo. Na verdade, assim, a nossa ideia, eu falo nossa porque eu tenho amigos e amigas que escrevem, é fazer com que as pessoas meio que provem um pouquinho e depois vão pro livro. Porque no livro tem muito mais, né, um ambiente muito maior do que a rede. Mas eu acho que no caso do Manuel, assim, um dos grandes acertos e uma das coisas que mais me fascinam nele é a questão da linguagem, assim. Se você pegar os livros dele, né, tudo que ele escreveu, raramente eu, pelo menos, enxergo alguma palavra que eu não sei o significado dela, né? Na verdade, a magia é produzida por toda aquela combinação de palavras, assim, né? Então, sei lá, tem exemplos muito bonitos, assim. Eu penso em reformar o homem usando borboletas, ou no meu aniversário minha mãe me deu um rio, né? Então você fala, como assim? E essas coisas fazem a gente sorrir e tal, e dá aquela coisa que nos aproxima de uma infância, né? Daquele sentimento que a gente, pra mim, né, no meu caso, me aproxima da ideia da infância, daquele encantamento que a gente tem com tudo, de ficar futucando nas coisas, né? Mexendo no quintal, né? Então eu gosto muito por causa disso, assim, acho que eu não conheço nenhum outro poeta que faça isso, assim. Para mim, por isso que eu acho que ele é único e Eu acho que a gigante. gente se sente abraçado quando lê. Eu adoro quando ele fala que ele quer ser um fraseador e não um doutor. Sim, Eu sim, acho eu que amo isso esse é poema. demais. Eu adoro esse poema, amo, amo, amo. E na E é quarentena, perfeito. Ele é perfeito. Não ele é tem. assim. E eu, assim, eu quando descobri que você tinha, quando você aceitou nossa live, enfim, que eu fui convidada a mediar pela equipe da Fundação, que é onde eu trabalho também. é, Uhum. Eu, eu, eu achei um livro de Manuel de Barros, porque eu fiquei assistindo umas entrevistas com você e você declamando, enfim, falando que ele era uma fonte de inspiração. E realmente é isso, né? Para a gente escrever bem, a gente precisa ler. Enfim, eu acho que você está em Sim. boas referências. Mas conta pra gente se Obrigado. você está escrevendo mais, já tem novos projetos. Você é autor de 3 livros, né? Vou até aqui falar para o pessoal. Estranheirismo, que foi em 2016 que você Uhum. lançou, Nota sobre ela, em 2017. E Para o Amor que Vai Chegar, Para o Amor Chegar, Isso. de 2019. Tem algum projeto novo por aí para a gente já ficar ansioso? Eu tenho agora a ideia de sair um pouco da poesia e tentar me aventurar pela prosa, né? Evidente que uma prosa poética e tal, mas de escrever pequenas histórias, assim. Então eu estou trabalhando nisso, assim, pequenas contos, né? Que é para mim um dos meu gênero como leitor favorito. Eu sou um leitor de conto. Eu adoro conto porque ele não, ele vai no ponto certo, né? Vai ali, conta a história que tem que contar diretamente, com 6, 7, 8 páginas e resolve. E aí eu tô querendo me aventurar nisso, assim, contando pequenas histórias, né? Então aí eu procuro um tema central para essas histórias e aí eu vou contando pequeninas histórias dentro desse tema central, assim, né? Mais ou menos o que eu fiz com os livros, com os outros livros. Aí, exceto o Estranheirismo, que é uma coletânea, os outros 2 livros eles tinham um guarda-chuva ali e eu fui colocando os poemas. E agora eu queria fazer isso com pequenas histórias para me testar, na verdade, né? Boa sorte, acho que a gente está aqui ansioso, esperando esse novo livro que surgiu Obrigado. de uma fase quarentena, né? Sim, Enfim, sim. a mudança, né, que você surgiu no Instagram, enfim, no Facebook, partilhando uma obra que, enfim, que escrevia todos os dias e publicava e de repente editoras convidaram, surgiu essas publicações. Como foi isso? Foi planejado? Você imaginou ou foi uma surpresa? Então, não, não. Eu brinco que eu sempre falo que isso é o tipo do sonho que bateu na minha porta. Eu nem precisei dormir, na verdade, né?
Então, ele bateu na minha porta, eu atendi e eu falei, ah, posso sonhar em ser um escritor, né? Então eu vou. Mas assim, eu nunca tive a pretensão, não. Foi algo que foi só um acidente, na verdade, né? Só um grande acidente eu estar aqui. E por isso, porque foi algo que, assim, desde os planos de adolescência e juventude, eu nunca pensei em ser, assim. Nunca cogitei, né? Sempre gostei de literatura, sempre gostei dos livros, sempre soube que os livros seriam parte fundamental da minha vida, em termos de leitor, né? Sempre, pô, amei, sempre amo. Mas nunca imaginei escrever. Na verdade, eu comecei a escrever porque eu tive um grande pé na bunda e aí eu precisei, Quem nunca? precisei colocar para fora. E isso foi ali que foi meu pontapé inicial, digamos assim, né? E aí depois eu me apaixonei por isso, assim. Mas eu acho que é muito ligado à ideia de ser um leitor, assim, porque acabou que foi a arte mais próxima de mim, assim. Então, quando eu precisei me expressar de alguma maneira, se eu gostasse muito de música, com certeza eu ia tentar música, né, ou artes plásticas e tal, mas sempre foi a literatura em primeiro lugar, então foi para ali que eu fui correr, foi o lugar que me abraçou. E ele, então foi isso que eu ia perguntar. O papel, a caneta, o caderninho te abraçaram. Enfim, curou Sim. essa dor de amor, Curou e abriu outras. abrir Mas novas essa é a portas e vida, a gente né? vai seguindo. Exatamente. Sim, sim. E antes, eu acho que é muito legal falar disso, que você estava meio que solitário, né? Escrevendo com uma dor solitária e de repente publicando isso, a gente já tem respostas instantâneas. Você Uhum. não escreve mais solitário, né? Porque a gente vê autores mais antigos dizendo que o escritor é solitário, mas um escritor que compartilha e partilha, né, do seu trabalho nas redes sociais, eu acho que é impossível ele ser solitário. Como que é esse seu feedback com as pessoas que te leem, enfim, tudo que você recebe? Então, eu acho que assim, hoje eu acho que o momento da escrita ele tem que ser solitário ainda. Assim. A hora que você senta para escrever, então eu vou para aquela mesinha que tá ali no canto, ó, e fico ali. E ali eu tô sozinho, eu não penso. E aí são maneiras, sabe? Porque tem escritores que falam que levam o leitor junto na hora de escrever, assim. E outros que falam que preferem escrever ele a página em branco, e esse é o grande barato do negócio, o grande duelo, né? Porque a página em branco é um desafio sempre, né? Então, é, mas, assim, o que muda, eu acho que é o contato direto com o leitor, né? Acho que é aquela coisa do feedback em 0,3 segundos depois que você posta um texto, né? Isso é um pouco assustador, na verdade. Das pessoas comentando e tal, e eu acho, e acho que gera uma certa proximidade, assim, né? Porque é uma das coisas que eu acho que a rede social democratizou também e aproximou, é porque eu vou falar dos escritores porque é onde meu mundo, mas a gente tinha muito aquela ideia do escritor isolado, com longas barbas e tal, escrevendo sobre as verdades do mundo, e não, e hoje as pessoas podem ver que o escritor é aquele cara que está ali contando um pouco da sua vida, tomando uma Coca-Cola ou uma cerveja com os amigos e escrevendo poemas e gera uma identificação, fala, pô, eu também posso ser, eu também posso escrever, não é aquela coisa num altar, assim, né? Que antigamente era mais assim, até mesmo pela falta de comunicação, assim, né? Não tinha essa coisa da rede social que é instantâneo, onde nós mesmos dominamos esse meio, né? Se eu quiser fazer uma transmissão ao vivo na hora que eu quiser, eu consigo, né? E isso aqui, se você pegar 10, 15 anos atrás, era coisa de televisão, né? Então, assim, era uma estrutura enorme para se fazer essas coisas. Então, eu acho que o que mudou mesmo é essa proximidade, assim, e trazer isso mais para as pessoas, né? Porque também a poesia, em primeiro lugar, ela sempre foi vítima de um certo preconceito, de ser muito difícil, de ser muito, não é para qualquer um e etc e tal. E a gente acabou aproximando isso das pessoas, né? E as pessoas viram que a poesia ela pode ser boa, pode ter uma linguagem fácil, acessível e as pessoas podem se saborear, né? Com ela, degustá-la todos os dias. Sim, eu acho que é muito o que eu penso. Por exemplo, o escritor é um cara observador, que se toca com uma pequena coisa do dia a dia, enfim, e deixa a Perfeito, é gente isso. encantado. E outra coisa que eu fiquei Perfeito. curiosa, você dizendo que o papel em branco é um desafio. E eu acredito que não só para escritores, mas para
pessoas comuns como nós, por exemplo, eu vejo agora as pessoas na quarentena, muitos fazendo exercício, se aventurando na cozinha, Uhum. mas é difícil ver alguém que para e olha o papel em branco e tem a coragem de escrever. De onde vem essa coragem? Então, eu hoje assim, tem muito porque também eu levo isso como uma profissão, então eu sinto uma obrigação de sentar num determinado momento do meu dia, porque eu vejo que pessoas vão todos os dias trabalhar, então eu tenho essa coisa na minha cabeça, eu falo, não, é um ofício, e eu não acho que é um ofício diferente de qualquer outra coisa, assim. Porque a gente já teve experiência de começar num trabalho novo sem saber nada e depois dominar tudo, né? E a escrita é a mesma coisa, a gente vai se mexendo, mas ela, sei lá, ela se torna uma parte essencial, assim, de quem eu sou, no caso, assim, eu não consigo não estar mais desligado disso. Então, eu tô fazendo qualquer outra atividade, eu tô na rua, tô observando a rua, igual você, né, bem referenciou. Eu tô vendo as coisas, eu tô prestando atenção nas conversas, porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas assim, a gente é meio vampiresco mesmo. A pessoa fala uma coisa e fala, nossa, já tem um poema aqui, eu já rolo ali, a pessoa nem viu, né? Então a gente tem essa atenção e na verdade, se você for resumir bem, é uma atenção para com a vida, né? É viver o momento, né? Assim, porque a gente foge muito dos momentos. Então assim, a gente não está presente nas conversas. Você às vezes a gente está numa conversa já pensando o que vai fazer depois. Então, às vezes a gente não sente o sabor de algo porque a gente está comendo com pressa para ir para tal lugar. A gente não passeia mais, a gente só vai do ponto A para o ponto B, né? Passear é andar sem rumo pela rua, né? E quando você anda, e talvez um poeta seja isso, né? Seja alguém que anda sem rumo, né? Então ele pode observar tudo porque ele não quer chegar em lugar nenhum, ele quer só andar, né? Talvez seja um pouco isso. E a beleza também, que eu acho que é da poesia, tá no nosso dia a dia e não numas férias, enfim, no evento, né? Que a gente se planeja o ano inteiro. A gente tem que enxergar a poesia na nossa rotina. E você Sim, falou, pode falar, perfeito. desculpa. Não, isso é perfeito, é onde está as coisas, porque se a gente pensar bem na nossa vida, sei lá, 80, 90% dela vão ser dias comuns. Então, se você não prestar atenção nesses dias e não fazer desses dias comuns dias únicos, você vai passar a sua vida inteira e vai ter aquela sensação que muitas pessoas têm de que o tempo passou muito rápido. Na verdade, é a gente que passou rápido por ele, né? Sim, exatamente. Isaac, também você falou do seu ofício, né, como escritor. Você já tem uma caminhada de mais ou menos 7 anos escrevendo, enfim. Eu acredito que você já tem uma sensibilidade de falar assim, nossa, esse tipo de temática agrada mais ou agrada menos. Eu acho que para você Uhum. é um desafio manter sua integridade, enfim, a essência e distinguir o produtor de conteúdo com o escritor. Então, como o meu conteúdo, parte dele, do que eu escrevo, né, boa parte dele, 50%, sei lá, 60%, está muito ligado à coisa da rede social, porque é onde que eu torno público isso para girar. Eu preciso, é o meu trabalho, eu preciso vender livros, preciso, né? Então eu tenho que estar, de certa forma, movimentando. E como eu não sou um artista famoso ou uma celebridade, então não é a minha vida pessoal que vai movimentar isso, assim, é aquilo que eu produzo. E eu acho muito melhor assim, na verdade. Eu morro de dó das pessoas que a vida pessoal delas é o conteúdo, assim, porque o primeiro deslize que elas derem já era, né? E eu posso dar uns meus deslizes e tá tranquilo. Mas o que eu vejo é que, assim, como boa parte do meu conteúdo está ligado à rede social, então, assim, acaba que depois de um certo tempo você meio que sabe o que funciona e o que não funciona, né, em termos de temas e digital. Mas aí existe um outro lado de alguém que fez um compromisso de não escrever só para escrever, assim. Se não tiver sentido, é muito melhor que a folha fique em branco, sabe? Porque a folha em branco cabe tudo ainda, né? E a partir do momento que você coloca algo ali, você acabou com essa magia. Então é uma opção que a gente faz na hora que está escrevendo, assim, né? O que eu tento fazer hoje, eu tento sempre respeitar e escrever aquilo que eu quero escrever, mas eu penso em formatos que aquilo possa se tornar mais compreensível, assim. Então, acho que esse poema vai ficar bom num vídeo. Então eu vou, sabe assim? Isso aqui vai ficar bom numa pequena animação, ou de repente até numa foto, né? Então eu procuro, ao invés de pegar e usar só os temas que dão certo, sei lá, falar sobre signo, falar sobre nomes, falar.
eu procuro pelo menos adequar na parte do formato, assim, mas eu, particularmente, eu não tenho nada contra quem faça isso, assim, eu acho que as pessoas, cada um busca o seu caminho e tal, eu falo pra mim hoje, né, eu acho que é pra mim a caminhada, porque eu também quero continuar sendo escritor se o Instagram acabar amanhã, entendeu? Então eu acho que eu preciso deixar o meu caminho mais sólido, assim, não depender tanto das redes, assim, eu tenho um pequeno poema que resumiu muito esse momento, porque foi um momento, eu decidi isso, né, foi uma conversão, digamos, que eu falo assim que ter sucesso é um dia caminhar para um lugar que não tenha sucesso, assim, porque você vai ter um sucesso próprio. Se você tiver que escrever coisas que não vão ser tão populares, mas vão ser coisas que realmente têm algum valor para você como artista, então vá, faça, mesmo se não tiver nenhum aplauso ali, mesmo se não tiver ninguém para te aplaudir, né? Talvez cheguem depois, né? Não sei. Seguir a sua intuição e satisfação pessoal, acho que esse é o caminho. Sim, Você começou assim, né? Enfim, sim, então acho que tem tudo para dar certo. E outra coisa muito legal que você falou é sobre os formatos, né? Eu acho que a gente criou um gênero na internet, enfim, porque a gente consegue mesclar foto, vídeo, animação, música. E eu acho que isso é uma coisa híbrida, enfim, que permite a criação. Isso te instiga cada vez mais a tentar fazer coisas novas, te dá uma inquietude. sim, então, esse ano, principalmente, antes de saber, né, antes da gente saber o que esse ano iria se tornar, né, quando a gente estava planejando ali naquela 31 de dezembro de 2019, a gente, putz, 2020 vai ser ótimo, vai dar tudo certo e tal. Aí 2020 chegou e Seria fez o essa ano, prova. né? De repente, É, dá um tapa na nossa cara. aí o 2020 trollou a gente, né? Mas enfim, mas antes eu tinha me programado porque eu queria passar esse ano escrevendo muito mais offline, digamos assim, para livros e tal. E aí eu pensei em dar uma reduzida em termos de postagem, reciclar muita coisa lá do começo, porque, por exemplo, se alguém chegar e começa a me seguir hoje, ela não vai voltar lá na primeira postagem. Alguns até voltam, já teve casos, mas para ler tudo de novo. E aí veio muito essa ideia de falar, poxa, eu poderia investir em novos formatos, assim, porque eu fico muito na coisa da máquina de escrever e tal. Eu falei, poxa, mas o Instagram ele permite foto, ele permite vídeo. Falei, cara, então eu vou experimentar. E aí eu comecei a testar algumas coisas, assim. Comecei a fazer umas pequenas animações. Eu aprendi a fazer, não sabia. Alguns amigos que são do meio da dramaturgia, atores e atrizes, começaram a gravar uns trechos, os meus textos me mandarem, porque eu mesmo sou péssimo em declamar e tal. E aí eles fizeram isso pra mim, com poxa, muita boa vontade. Então eu posto toda quarta-feira um vídeo de um ator ou uma atriz lendo um texto meu. Eu gosto muito de fotografia, bastante. Eu falei, poxa, tem fotos que são tão poéticas e elas não precisam ter nenhuma palavra. Então, acho que eu vou pôr algumas fotos ali também. Então, aí eu comecei a ver que, assim, dá para passear e eu percebi que, pelo menos, o meu público, boa parte dele, gostou muito e entendeu isso, assim. E aí fiquei muito feliz, assim, né? Porque e isso dá um novo sopro, assim, para quem está tanto tempo fazendo isso, né? 7 anos direto e tal. Isso dá uma nova instigada, porque aí, como você bem colocou anteriormente, vira um gênero, porque vira uma hibridez total, assim, você pode fazer muita coisa, né? Não, isso é muito legal. Eu tô vendo também que você anda desenhando. Sim, Como tá então, sendo voltei a isso? desenhar. Então, no final do ano passado, quando eu era mais bem criança, mas eu desenhava bastante, assim, em quantidade, né? Não bem. Aham. E aí, o ano passado, eu resolvi voltar, assim, a desenhar, porque é, acho que também é uma outra forma de expressão, que também eu posso trazer para minha escrita, na verdade, tudo eu vou trazendo, assim, eu não quero ser escrita, eu quero que as coisas venham para cá. E aí eu comecei a fazer, eu gosto muito de fazer pontilhismo, que é aquela coisa bem, você vai pontinho por pontinho e tal, porque é meio que fazer uma meditação, assim, né? Eu não penso em nada ali, né? E eu sou muito acelerado, assim. Já tentei fazer outra meditação, essas coisas, não consigo. E aquilo ali me dá uma tranquilidade, e aí vai formando ali as coisas e tal, e eu tô gostando muito, assim, é uma experimentação também, tenho feito alguns quadros, e aí eu mesclo um quadro com texto, né? E tal, fica bem legal. Eu gosto muito. Mas assim, é tudo curiosidade, né? Talento mesmo não tem pra nada, não. Mas
Ah, não, Curiosidade a gente vai tá lá em aprimorando, cima. enfim. As coisas vão acontecendo. E o legal é começar sem saber como vai terminar, né? E ver se o Uhum. resultado é positivo. Sim, E se mas eu recomendo. desafiar também. Acho que todo mundo deveria sim enveredar por algum caminho artístico, mesmo que assim, sabe, para você mesmo, assim, sabe? Vai fotografar, vai desenhar, vai escrever, faça, porque é muito bom, assim, é um lado que que as pessoas que experimentam não conseguem sair mais, assim, porque é muito gostoso, muito de encontro, assim, muito humano, né? E tem coisas que a gente só entende por meio da arte, assim, né? Não vai ter uma explicação lógica e tal. E isso é muito bom. Sim, muito legal. E a gente acaba se encontrando fazendo uma arte, né? Uma Sim. coisa que eu fico curiosa é como a datilografia é a sua marca registrada. Você criou esse conceito, enfim, a gente já olha, já pensa na máquina de escrever e já lembra de você. Você acha que isso é um fator positivo de criar uma identidade, enfim, ou de dar atenção a essa parte visual, principalmente na produção de internet, que é tão dinâmica e exige, Sim. né, as multissensações? Eu acho que assim, eu sempre falo isso quando já dei uma ou duas oficinas a respeito de pessoas que querem começar a fazer esse trabalho. Eu acho que você tem que encontrar ali uma identidade visual, né? Por mais que seja estranho, né? A gente tá falando de texto e você fala, não, encontra uma identidade visual. Mas assim, como principalmente o Instagram, ele é uma rede social de imagem, não de texto, né? Os textos são comentários mínimos ali e tal, mas assim, a grande vedete da rede social é a imagem, né? São as fotos. Então, primeiramente, eu acho que o texto tem que estar na foto, né? E aí você vai encontrar a sua linguagem. A máquina de escrever, ela veio por acaso, assim, na minha vida, porque eu não, eu escrevia no Facebook, então eram os textos mesmo. E aí depois eu falei, vou pro Instagram porque eu gostei muito mais da rede, né? Achei uma rede muito mais dinâmica, pelo fato de você estar, às vezes, com o celular, tá com o celular o tempo inteiro. Só que ela é uma rede de imagem. E aí na época, eu não sabia mexer com esses programas gráficos, nada e tudo mais. E eu peguei e falei, e um amigo meu que mora comigo até hoje, inclusive, que é ator, né? Então ator também, gente sempre na pindaíba, né? Procurando coisa. E ele tava me devendo dinheiro, porque ele tinha comprado um violão meu. E aí ele falou, cara, não vou ter como pagar esse violão, mas eu tenho essa máquina de escrever que eu ganhei de uma outra pessoa, ela funciona, você quer trocar? Eu falei, pô, vou trocar. E aí foi assim que nasceu. E o violão tá aqui em casa, ele ainda não aprendeu a tocar o violão. Mas a máquina me rendeu bons frutos, né? Então, aí eu comecei a datilografar e fotografar os textos ali. E depois virou uma coisa, eu não sei se eu fui o primeiro a fazer isso, mas virou uma coisa de marca registrada e também uma coisa de paradoxo, né? Porque a máquina de escrever na rede social chamou a atenção ali, né? Assim, a coisa de. Né? Tem gente que nasceu e não sabe o que é uma máquina de escrever, né? Inclusive, se tiver alguém assistindo a live, é uma coisa que imprime na hora, é maravilhosa. Sim, é muito legal e realmente esse paradoxo entre a era digital e a máquina de escrever, que muitos, provavelmente os jovens, que eu acredito que você tenha muitos leitores e seguidores jovens. Enfim, falando em seguidores, você acredita que seus seguidores são leitores? Acredito que boa parte sim, mas não todos, assim. Eu acho que. Mas na verdade é o meu desejo que todos sejam leitores, né? É isso que a gente tem buscado, assim. Porque, por exemplo, eu sei que como a rede é ampla, então assim, tem gente que às vezes chega no meu perfil porque uma celebridade divulgou um poema meu, então a pessoa me marcou lá, deu as referências, graças a Deus, pessoas legais. A pessoa vai lá. Tem pessoas que começaram a me seguir a princípio porque queriam pegar algumas frases para colocar nas legendas das fotos e tal. Isso é legal também. E aí, só que geralmente as pessoas chegam por vários caminhos, né? E aí depois eu falo, pô, esse cara tem um livro, olha, eu não sabia, achei que ele era só um cara de frases de Instagram. Então, e aí vão, mas é um caminho, assim, né? Às vezes eu acho que não é todo mundo que faz essa virada. Esse cara faz essas frases aí, mas o que será que ele vive, né? Será que ele tem livro? Ah, eu vou procurar. Então cabe a gente também, toda hora, falar, olha, gente, tem um livro tal. É, vão para os livros, porque os livros ainda são a melhor plataforma para, né, para literatura. Não existe nada melhor do que o livro.
né? E os livros mudam vidas, transformam vidas, fazem a gente ter momentos inesquecíveis. São viagens muito mais baratas do que as viagens que a gente faz por aí, são únicas. Mas ainda eu acho que não, ainda eu acho que assim, a maioria das pessoas são pessoas que estão ali acompanhando o seu trabalho, mas o leitor eu acho que é um degrauzinho a mais, assim, né? Porque o leitor ele não vai só ler meu trabalho, ele vai ler outras coisas, ele vai ler livros, ele vai e também o meu trabalho ali no meio, sabe? Eu acredito que esse processo de alimentar, enfim, essas redes sociais que a gente tanto usa é uma forma de formação de leitores. Porque eu vejo que Sim, você, além de postar seus livros, você posta o que você lê, o que você ouve. E isso é uma formação mesmo, né? A gente trabalha muito com jovens e eu acredito que muitos são seus fãs, enfim, são seus leitores. E partiram dessa imagem no Instagram que os tocaram e de repente eles estavam comprando livros e entrando em uma livraria, enfim, consumindo sim, outros autores. sim, com certeza. É um caminho, né? Assim, eu falo porque ó, a Lua tá aí, minha amiga. Eu falo porque assim, eu tive uma figura muito importante na minha vida, além da minha mãe, né? Tipo, minha mãe me estimulou na parte artística em geral, assim, sempre falou, poxa, sempre tinha arte em casa, assim, sei lá. Mas a leitura eu lembro porque eu ia na biblioteca para estudar tipo, para as provas e tal, adolescente, e tinha uma figura de uma bibliotecária que me enxergou em mim alguém que gostava de livros e ela começou a me dar livros desafiadores para mim e eu fui crescendo como leitor, assim. Então existiu essa figura ali, sabe? É muito importante, assim. É, então eu vejo que hoje existem pessoas que ainda continuam fazendo esse sacerdócio que é maravilhoso de chegar e ver as pessoas, estimular as pessoas lerem e tem pessoas de fundação como vocês, tem também pessoas no YouTube que tem canais de livros, né, também, que eu acho fazendo resenha de livros e tem uma comunidade ao redor disso. Então isso é muito legal, assim, porque se a gente tivesse um país de leitores, a gente teria um país muito melhor, assim, de pessoas mais esclarecidas, pessoas, né, mais tranquilas, pessoas mais unidas, pessoas mais capazes, hein? Sim, eu também acho que a gente. O livro é a ponta da escadinha, é o fim da escada. E tudo que a gente faz é um degrauzinho a mais para que as pessoas acessem, né, esse bem tão precioso. E mostrar Sim, isso nas plataformas que todo mundo utiliza, eu acho que é uma forma de descomplicar. Porque de repente a gente lá na escola vê sobre a literatura e, sobretudo, a poesia de uma forma robusta, elitista, difícil, sim. complexa. E de repente a gente abre assim o Instagram, enfim, o jornal, o jornalismo literário hoje que a gente também consome muito. Uhum. Enfim, e tem o poema, a poesia ali. Então isso é Sim. muito. Eu acho que o livro, você falou uma coisa muito legal da coisa da escola e tal, que às vezes a gente tem a sensação que o livro ele é uma obrigação sempre, sabe? Então assim, eu preciso ler para passar no vestibular, eu preciso ler Machado de Assis para entrar que vai cair na prova do Enem. Mas o livro também ele é prazer, sabe? Tipo, é gostoso ler, sabe assim, é tão gostoso quanto você vê um seriado que você gosta, você tem prazer nisso, sabe? Né? Eu acho que isso que a gente precisa resgatar, inclusive, assim. Fala, não, ler livro é bom pra caramba, meu. Você vai ler, poxa, né? Ler tais livros, você vai ver que história fantástica, que personagens riquíssimos, que mídia fantástica, porque tem o livro, a literatura, é, ela é a única que tipo, ela é uma parceria com o leitor, né? Então, assim, a pessoa está contando uma história ali, mas ela às vezes não te fala como que é o personagem e você cria esse personagem na sua cabeça, né? Você sabe o rosto dele, a voz dele, né? E você pega o audiovisual, ele te dá tudo ali, né? Te dá os atores e tal. Então, assim, eu acho que é um papel a gente tirar essa ideia de que o livro está sempre ligado a algum tipo de obrigação e trazer aquilo para realmente também é um entretenimento e é gostoso e é bom. Leiam, né? É a melhor viagem. E o que você acha do consumo literário? Ele vem aumentando ou não? Você consome mais hoje em dia do que. Enfim, antes você frequentava uma biblioteca que eu acho que muitos hoje não frequentam, porque a gente tem a internet, enfim, Uhum. a gente acessa as coisas muito É. fácil. E a livraria É, para você, é. como é? Então, eu acho fantástico, assim, eu sou,
eu moro aqui em São Paulo, então a gente tem um privilégio muito grande de ter boas e grandes livrarias. Tem aquelas livrarias que são mais comerciais, mas tem às vezes também aqui no Bexiga tem uma livraria que é uma casinha assim que você vai e tem ótimos títulos que você não encontra nas grandes. E aí você vai examinando, tem a coisa do sebo também que eu acho muito poética, sabe? Assim, pegar aqueles livros que foram, sei lá, edições de 1930, você pega e fala, aí o próprio objeto já é uma outra coisa totalmente que a gente poderia discutir horas e horas, assim, né? Dos livros que já vem com uma dedicatória para uma outra pessoa, aí você imagina quem que era aquela pessoa e tal. Mas aí a figura de ir, assim, fisicamente, né? É evidente que eu compro, agora eu tenho comprado muitos livros online por causa da pandemia, mas assim, eu acho que a gente, uma das coisas que eu acho que contribui muito para a nossa infelicidade é a questão que a gente perde alguns rituais durante a vida, assim. Principalmente por causa da facilidade que a internet provoca, assim. Então, às vezes, nenhuma conversa por algum aplicativo é melhor do que uma conversa sentado num bar ou num café e conversar, sabe? É, é legal comprar livro online, pode comprar, mas assim, poxa, também vá numa livraria. É um ritual em uma Experiencie isso, livraria. né? Isso, né? É legal você ver o seu filme no Netflix e tal, é muito legal, mas, poxa, vá no cinema, tá ligado? É outra coisa, é uma experiência, né? É a experiência, né? Não é somente o filme, não é somente a história do livro, não. É ir na livraria, é você ver gente, aí você vê gente tão interessante. Aí, pô, eu conheço casos de casais que se conheceram numa livraria, olha que coisa maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Né? Então, eu acho que a gente precisa disso, assim. Eu não sou, eu definitivamente não sou a pessoa que sou contra nada da internet. Existem facilidades que, poxa, mudam a nossa vida, assim. Mas eu acho que também a gente também não pode esquecer totalmente dessa outra parte, assim, né? Porque senão a gente só vive uma vida trancado em quarentena, né? E às vezes é bom movimentar, ver pessoas, ver tantas pessoas diferentes. Sei lá, sabe aquela coisa de você tá no metrô, no ônibus, você vê uma pessoa lendo e você quer saber que livro que aquela pessoa tá lendo, sabe? Assim. Então é uma coisa, né? Uma coisa que eu faço, uma coisa meio de psicopata, né? Eu acho, mas, enfim. Observador, observador. Ficar lá olhando ali até saber que livro que é. Mas eu acho que essas coisas fazem falta, assim. E como também eu acho que a minha geração foi, acho que a última geração que viu o mundo também sem internet para um mundo com internet, né? Eu tô com 37 anos. Então eu também sinto muita nostalgia dessa coisa, assim. Então por isso que eu mantenho aquilo aceso, assim, sabe? E acho que essa nova geração que não conheceu o mundo sem internet, não sabe o que é isso, quando eles começarem a experimentar isso de uma forma e ver que é tão delicioso, eles vão saber equilibrar e talvez seja a geração que vai usar muito melhor do que a minha, né? Que ficou meio bitolada, assim. É mais ou menos o que você faz hoje e muitas pessoas fazem de outra forma. Por exemplo, a gente tem um computador, a gente tem um teclado, mas usa a máquina de escrever, enfim, para se inspirar. Acho que a gente tem que trazer isso, os mais velhos para os mais novos, para eles não se perderem, enfim, nesse mundo totalmente digital e dinâmico, né? Sim, então, um comentário legal. Sinto falta de mandar e escrever cartas. Poxa, muito. É isso, sabe, assim. É legal receber uma mensagem no WhatsApp, mas, poxa, quando você já recebeu uma carta, você já tentou, você já viu a letra da pessoa, você sabe, né? Eu tenho um amigo que, pô, ele é, tipo, super moderno, super tal, adora música e tal, é músico, inclusive, então a gente tá na rua, ele tá sempre no Spotify lá, escutando música, mas você chegou na casa dele, se ele for escutar música, ele tem um disco de vinil e põe. Ele não escuta. Então, assim, eu acho isso muito legal, Isso é porque é um poesia, ritual, né? né? É isso, né? É um ritual, né? Você vai abrir o disco, você vai sentar, né? Você vai escutar realmente a música. Você não vai escutar a música enquanto está lavando louça. Não, você vai sentar, vai escutar a música. E eu acho que esses momentos são momentos que pacificam a alma, assim, né? E a gente acha que a gente está muito atribulado porque meio que a gente perdeu isso, né? Ou não sabe fazer, ou sempre está esperando, às vezes, alguém falar o que a gente tem que fazer com a nossa própria vida, né? Que eu acho um pouco absurdo isso, assim, né? Você que tem que procurar as suas soluções, não é alguém que vai falar. A pessoa não está na sua pele, não vive aquilo, né? Sim. Zac, eu tenho uma curiosidade sobre notas sobre elas, enfim, sobre tudo que você
traz do feminino para a sua poesia? Tem alguma mulher inspiradora? Enfim, como que você fica nessa inquietude em tentar decifrar os mistérios da mulher? Enfim, é uma coisa que me parece que te inquieta. Uhum. Então, na verdade é uma coisa meio de deslumbramento mesmo, assim, né? De fascínio, né? Porque acho que nenhum homem vai conseguir falar sobre uma mulher com total embasamento, assim, né? Então a figura é a figura do mistério, né? Que sempre atraiu, né? Na história da arte tá repleto disso, a figura da musa e tal, né? Que levou muita gente a produzir muita coisa. Mas no meu caso, assim, eu fui sempre muito cercado de mulheres, assim, minha mãe, minhas tias, que minha mãe trabalhava fora, então eu ficava com as minhas tias o dia inteiro, minha irmã, algumas namoradas, todas as pessoas ah, me deixaram e me deixam fascinados ainda de algo que eu não consigo ter acesso, assim, sabe assim? Então você fica ali meio. Então essas notas, né, era uma tentativa de uma fotografia simples ali, né? Eu lembro que começou, a primeira foi assim, eu estava indo para a faculdade, eu morava em Belo Horizonte, e eu achei muito engraçado porque tinha uma moça, muito moça, e eu achei bonita a cena, na verdade. Na verdade, a primeira nota foi uma tentativa de registrar essa cena, assim, na minha memória. Que era uma moça carregando um disco do Noel Rosa, assim. E eu achei muito, eu falei, puxa, mas ela é tão jovem. E era um LP, assim. E o Noel Rosa é tão antigo, assim, porque, tipo, é mais antigo do que a geração que a gente escuta, assim, Caetano, Chico e tal. E ainda veio antes. E eu achei muito bonito aquilo e achei um paradoxal, né? E aí eu anotei, fiz uma nota sobre ela e tal. E foi isso. E aí começou, e eu fiz por bastante tempo, depois culminou no meu segundo livro, né, que é essa tentativa de registrar, mas não de decifrar, né? É a verdadeira fotografia em forma de texto, né? Sim, sim. E eu fico muito feliz, assim, quando, sei lá, alguma mulher vê e fala, puxa, é isso aqui, mano. Eu me sinto assim. Eu falo, pô. Aí eu dou aquele sorriso e falo, Yes, consegui. acertei. Mas é sempre um deslumbramento, assim, sempre algo inexplicável e é bom que continue assim. E acho que vai ser para sempre assim, né? Porque vocês acabam sendo um mistério para vocês mesmos também, né? Quantas mulheres dormiram de um jeito e acordaram sendo uma outra mulher diferente e ninguém sabe o que aconteceu no sonho, né? Na verdade, nós somos muitas ao mesmo tempo. Sim, sim, com certeza. Gente, eu estou vendo aqui, a gente está quase acabando a live. Eu não sei, tenho muitas perguntas aqui. Eu tenho uma assistente familiar Ó, que está aqui comigo. Enfim, deixa eu escolher uma perguntinha aqui, porque foram muitas. Que quando você começou a escrever, você imaginou esse alcance todo? Esses. não, imagina. Não, e é engraçado que a galera sempre pergunta como se tivesse um tipo de plano. Porque hoje tem muita gente que tem até um planejamento, assim, né? Tem profissionais que ajudam pessoas a se tornarem é, influenciadores, acho, né? Não sei. Mas não teve. Foi muito sem querer mesmo, assim. Eu lembro que um dia eu tinha, sei lá, 1.000 seguidores, no outro dia tinha 12 mil e eu não sei o que aconteceu, assim. Acho que alguém muito famoso divulgou e foi assim que aconteceu, assim. Não teve nada, assim. Nem sei direito fazer isso, na verdade. O acaso que deu a sorte, né? Eu sou um afortunado nesse sentido. Sim. E como você vê o consumo da poesia no Brasil hoje? Poxa, eu acho que assim, teve um marco muito importante, né, na poesia, que foi quando o livro do Toda a Poesia do Paulo Leminski superou 50 tons de cinza nas vendas, né? Eu Que superou lembro. os best-sellers. A gente fica louco com isso. E eu fiquei muito feliz. Assim, falei, putz, parecia que eu tinha ganhado a Copa, assim, porque eu amo Paulo Leminski também. E eu acho que a partir dali, eu acho que as pessoas viram que a poesia, ela não era aquela coisa. Ela é também, ela pode ser, mas não é somente aquela coisa assim catedrática dos sonetos, dos versos estruturados, que também tem o seu lugar muito importante, tem poetas maravilhosos, né, que vieram das gerações anteriores e tal,
Mas eu acho que assim, a gente tem que falar do nosso tempo, assim, né? O artista, ele fala do seu próprio tempo, né? Então aqueles grandes escritores, eles falaram do tempo deles, usando o que eles achavam que era a linguagem da época, né? Porque o pessoal... E hoje a gente também tem que usar a nossa linguagem, né? Adaptar, então, assim, né? Então, eu fico muito feliz que eu vejo, por exemplo, pessoas da geração passada, assim, que continuam ativos, né? Chacal, o pessoal, os concretistas, todos eles estão indo para o Instagram fazer experimentos, assim. Então eu falo, poxa, isso é muito legal, né? E eu acho que isso, o povo, a gente precisa de poesia, né? Porque assim, a poesia ela é uma entidade, né? Ela é o que faz com que a gente se maravilhe com as coisas, assim, né? Eu acho que a poesia ela não está restrita a texto, mas ela pode estar no texto, ela pode estar na fotografia, ela pode estar em uma conversa, ela pode estar em uma pessoa, ela pode estar em uma memória, né? Vitor Hugo que fala isso, que é um espírito que pode estar em qualquer lugar, né? Então eu acho que as pessoas têm que consumir cada vez mais e sentir fome disso, assim, porque é isso que faz a vida valer a pena. Eu acho que eu nunca me esqueço. Uma vez alguém me perguntou a diferença entre poema e poesia. E o poema é aquilo que a gente escreve em verso, que formam estrofes, e Uhum. poesia é tudo que é aquilo que a gente fica encantado, maravilhado. Então, eu acho que Sim, a gente sim. tem que buscar isso de várias formas, enfim. Sim, tem um Eu, escritor que eu gosto muito, que é um argentino, que chama Júlio Cortázar, ele fala que poesia é tudo aquilo que fica de fora quando você tenta definir o que é poesia. Eu falei, genial, é isso. é mesmo. Enfim, aqui pediram um conselho seu para quem está começando a escrever. O que que você diria para esse corajoso? Então, eu acho que escrever, eu acho que é fundamental ler, né? Leia muito, se aprofunde na obra daqueles autores que você identificar como seus autores, né, favoritos. E depois procure esses mesmos autores falando da escrita, porque aí você vai entender o que eles, né, eu acho muito importante isso, assim. Então eu gosto muito de muitos escritores, já li a obra de muitos e depois eu vou procurar os comentários que eles mesmos faziam do que eles entendiam ser escrito. E aí, munido disso, você vai criar sua própria voz e sua própria linguagem, assim. Eu acho que é fundamental isso, é criar a sua própria voz e a voz ela é única, né? Ela pode soar parecido com A, com B, com C, mas ainda é única, né? Não se mirar por aquilo que está fazendo sucesso e fazer só por likes, só por comentários. Não, escrever é uma outra coisa, né? Publicar é uma outra coisa, agora escrever é uma busca de uma outra voz, né? É uma alfabetização. Então é procurar, ler. Ler bastante porque você vai escrever, né? E também sentar na cadeira e fazer, assim, não vai cair. Às vezes pode até cair um raio de luz na sua cabeça e vir um poema pronto ali, mas isso aí é exceção, né? É exercício diário, é entrega diário, é cavar para dentro, né? Você cavar assim mesmo, procurando as coisas. Sim. E ainda mais eu fico vendo a sua escrita, que, por exemplo, eu sempre tive, eu fiz jornalismo, enfim, meus professores sempre falavam assim: reduz, 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 você consegue reduzir. E eu acho que você reduz e faz tocar no coração das pessoas. Eu acho que isso é também um exercício diário, enfim. Sim, é bastante, porque o livro ele me dá mais campo, né? Me dá mais espaço. Mas na internet as pessoas fazem isso, assim, ó, né? Então ela vai, o meu poema tem que fazer com que ela dê uma paradinha, né? E uma Pra ler. Então ele é batidinha. muito. E uma batidinha também. Mas ele tem que ser muito assertivo, né? Eu acho que tem que ser assertivo, assim, porque é engraçado porque na rede social não é o leitor que vai em busca do poema, é o poema que vai em busca do leitor, né? Porque se você abrir um livro, você é um leitor, você está procurando alguma coisa ali. E na rede social não, ela está passando várias coisas e o poema tem que falar, ô, para um pouquinho, né? E Precisa ler e tal. encantar de alguma forma, né? Sim, sim, precisa. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, se hoje você vive integralmente da poesia. Sim, hoje eu consigo me sustentar financeiramente, né, através da venda dos meus livros, através de algumas parcerias, porque o Instagram também me ajuda nisso, né?
E também de outras coisas que eu faço alguns pequenos quadros, é uma ou duas canecas ali e vou me virando, mas eu consigo hoje viver integralmente da minha arte. E eu sou muito privilegiado por isso, porque tem gente muito boa que ainda não consegue, né? Por isso fica o apelo aqui, se você gosta de um escritor, de uma escritora, de um artista, comprem a obra dele, valorizem o trabalho dele, para ele continuar fazendo aquilo que você gosta de ler, de ver, de escutar, né? Porque às vezes as pessoas, uma das coisas da arte que ainda as pessoas ainda não entendem que assim, que a arte ela muitas vezes vem de graça para a pessoa, mas existe Pois alguém ela dá ali feito. fazendo e ele não consegue pagar suas contas com ela, assim. Eu não posso chegar no Netflix e dar um poema para eles e eles vão deixar mais um mês, né? Eu preciso vender as coisas e tal. Não é pecado nenhum nisso, assim, né? Mas eu acho muito legal quando as pessoas têm essa consciência, que você não precisa nem falar. A pessoa chega, você tem livro? Eu tenho e tal, né? Já manda os links e compra e tal. Mas eu consigo viver, mas é um caminho difícil, assim, não tem luxo, né? Eu levo uma vida bastante é, simples, assim, né? Não tenho grandes luxos, mas meu grande luxo é ter tempo disponível, né? Então eu sou um milionário, né? Digamos assim. Porque tem muitos milionários que não têm tempo, né? Eu acho você e outros que postam, enfim, tornam público parte do trabalho, super generosos, enfim, e realmente formadores de leitores para dar subir esse degrauzinho. E uma Sim, coisa é legal é esse importante. negócio da independência, né? Muitos escritores não possuem esse número de seguidores igual você, enfim, consegue com uma mochila nas costas vender. Semana passada, Sim. um autor unibrisante, ele contou que vendeu Sim, 20 mil livros carregando numa mochila e frequentando feira, enfim, fazendo todo um trabalho que é mais que merecido. Ele também é um super sim, poeta, enfim. sou muito fã. Vira e mexe eu encontro ele por aqui nos eventos que tem. Ele é um cara. Então, é uma outra vertente, assim, e que eu acho muito legal, assim, muito. Eu acho que deve ser muito. Eu fico, às vezes, eu tenho muita vontade de fazer isso, assim, eu vou me programar para fazer também, porque eu acho que deve trazer experiências incríveis para você sentar e escrever, sabe? Porque você vai vendo histórias, vai conhecendo pessoas, vai vendo lugares novos e tal, né? E eu não faço muito isso, acaba que eu fico muito dentro dessa coisa do online e tal, mas é o que eu pretendo fazer, assim, né? Mas agora tem a questão das editoras, assim, como eu tô ligado à editora, então eu não tenho meu livro físico aqui para vender, né? Então eu sempre mando os links e tal, coisas contratuais, para os livros estarem nas livrarias e tal. Agora existe um outro movimento que você é independente, você mesmo fez seu livro, então ele é seu, então você leva para onde quiser, né? Que é muito legal também. Inclusive eu quero fazer alguns projetos independentes também. Bom, enfim, independente ou não, eu acho que espero que nosso próximo encontro seja presencial, com outros Por poetas, favor. você, enfim. Eu acho que foi muito bom. Eu só tenho que te agradecer por aceitar nosso convite e compor de forma tão sensível e generosa a nossa quarentena cultural. Acho que o pessoal ficou do começo ao fim e gostaram. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, espero que seja o primeiro de muitos encontros ainda. Foi um prazer mesmo, foi muito gostoso conversar com vocês. E, e é isso, leiam, né? Pegue um livro hoje Foi e muito ganhe a bom. noite. Obrigada. Deixa eu só contar uma coisa. Conte. Quando eu fui, as meninas me chamaram para mediar sua live. Meu pai tava dirigindo e eu tava, enfim, ai meu Deus, vou, não vou, pai, o que você acha? Ele, ai, não sei, não sei o quê. Eu abri seu feed e falei assim, eu vou escolher uma poesia, quem sabe me encoraja. E a poesia era, na areia da praia, todos os barcos são fortes. Então, eu acho que você me fez navegar e me cresceu, me enriqueceu de forma essa conversa, enfim, tanto pessoalmente como profissional. Obrigada. Poxa, obrigado. Eu que agradeço. Foi muito fácil, né? Isso quer dizer que foi um sucesso, foi muito tranquilo. Muito E legal. vamos continuar com esse trabalho, né? De divulgar a literatura, os livros, fazer com que as pessoas amem cada vez mais isso. Formar leitores, né? Acho que é isso Sim, que a gente muito trabalha importante. para isso. Verdade. Muito obrigado, viu, Obrigada. gente? Valeu Obrigada, Zac. demais. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Foi bom, quase chorei. O que vocês acharam?